Era uma manhã de outono em 1956, quando a jovem Sherry Finkbein acordou com náuseas intensas. Grávida de seu quinto filho, a apresentadora de um programa infantil em Phoenix, Arizona, não imaginava que aquelas pequenas pílulas verdes que seu marido trouxera da Europa iriam conectá-la a uma das maiores tragédias farmacêuticas da história moderna. As pílulas eram Contergan, nome comercial da talidomida na Alemanha. Seu marido, que viajara a trabalho, comprara o medicamento sem receita. Afinal, era vendido como o sedativo mais seguro do mercado, especialmente indicado para gestantes com enjoos matinais. Completamente atóxico, dizia a propaganda. Pode ser dado até para crianças. Sherry tomou meia dúzia daquelas cápsulas nas primeiras semanas de gravidez, buscando alívio para as náuseas que a impediam de trabalhar. Mas enquanto Sherry descansava confiante em sua casa americana, do outro lado do Atlântico, o horror já começava a se revelar. Na Alemanha Ocidental, berçários de hospitais testemunhavam algo sem precedentes: bebês nascendo com malformações terríveis e idênticas. Braços e pernas que pareciam brotar diretamente dos ombros e quadris como nadadeiras de foca, uma condição tão rara que muitos médicos nunca haviam visto um caso sequer. Agora, viam dezenas por semana. O Dr. Widukind Lenz, geneticista do Hospital Universitário de Hamburgo, estava perplexo. Em toda sua carreira, encontrara apenas 2 casos de focomelia, o termo médico para aquela deformidade. Subitamente, em 1961, tinha 4 casos apenas em seu hospital. Ele sabia que algo estava profundamente errado. Não poderia ser genético. A frequência era impossível. Tinha que ser ambiental. Mas o quê? Lenz começou uma investigação metódica, entrevistando todas as mães. Perguntava sobre tudo: onde moravam, o que comiam, que produtos usavam, que remédios tomavam. E ali estava. Todas, absolutamente todas, haviam tomado Contergan durante a gravidez. A talidomida, o remédio milagroso da gigante farmacêutica Chemie Grünenthal, estava destruindo uma geração inteira de crianças. Em novembro de 1961, Lenz confrontou a empresa com suas descobertas. A resposta foi negação e ameaças legais. A Grünenthal tinha um produto que gerava lucros extraordinários, vendido em 46 países sob 37 nomes comerciais diferentes. Não iriam retirar do mercado baseados em especulações de um médico. Mas Lenz não recuou. Em uma conferência médica, expôs seus dados publicamente. A pressão se tornou insuportável. Em 27 de novembro de 1961, a Grünenthal finalmente retirou o Contergan do mercado alemão. Tarde demais. Nos anos seguintes, mais de 10.000 crianças nasceriam com deformidades causadas pela talidomida só na Alemanha. No mundo inteiro, estimativas apontavam para 20.000 a 100.000 bebês afetados. Muitos morreram ainda na infância. Os sobreviventes enfrentariam uma vida de desafios imensos. Mas havia um lugar onde a tragédia foi amplamente evitada: os Estados Unidos. E isso se devia a uma mulher obstinada que se recusou a aprovar o medicamento, mesmo sob pressão imensa da indústria farmacêutica. Seu nome era Frances Oldham Kelsey, e ela estava prestes a mudar para sempre a forma como medicamentos eram regulamentados no mundo. Quando Sherry Finkbein leu no jornal sobre a talidomida, sentiu o sangue gelar. Aquelas pílulas verdes. Correu ao médico desesperada. A confirmação veio como um golpe. Sim, Contergan era talidomida. Sim, ela tomara na fase mais crítica da gravidez. A probabilidade de o bebê ser afetado era altíssima. Em 1962, o aborto era ilegal no Arizona, exceto para salvar a vida da mãe. Sherry enfrentaria uma escolha impossível que a transformaria em símbolo de um debate que ecoaria por décadas. Esta é a história de como um remédio vendido como milagroso se tornou um dos piores desastres farmacêuticos da história, e como dessa tragédia nasceram as leis que até hoje protegem pacientes no mundo inteiro. A história da talidomida começa em 1954, nos laboratórios da Chemie Grünenthal, uma empresa farmacêutica alemã localizada em Stolberg, perto de Aachen. A companhia, fundada após a Segunda Guerra Mundial,
buscava desesperadamente um produto de sucesso. Até então, fabricava principalmente antibióticos e analgésicos comuns, mas a competição era feroz e os lucros modestos. Heinrich Müchter, o diretor de pesquisa da Grünenthal, era um químico talentoso, mas sem formação médica formal. Durante a guerra, trabalhara no programa de combate a tifo do regime nazista na Cracóvia, um passado que a empresa preferia não mencionar. Agora, liderava uma equipe pequena em busca do próximo grande medicamento. Eles sintetizaram centenas de compostos, testando suas propriedades. Um deles, catalogado como K17, chamou atenção. O composto K17, que logo seria batizado de talidomida, parecia notável por uma característica específica. Era aparentemente impossível de causar overdose. Os pesquisadores da Grünenthal testaram em ratos, cobaias e coelhos. Mesmo em doses massivas, os animais não morriam. Isso era extraordinário. Na década de 1950, os barbitúricos dominavam o mercado de sedativos, mas eram perigosamente letais em excesso. Era a forma mais comum de suicídio na época. Um sedativo que não matava, que poderia ser dado sem medo de overdose acidental ou intencional. Era ouro puro para o mercado farmacêutico. A Grünenthal acelerou o desenvolvimento, realizando testes clínicos limitados. Aqui começava o primeiro de muitos erros fatais. Os testes foram superficiais, mal documentados e não seguiram protocolos rigorosos. Em 1957, apenas 3 anos após a síntese, a talidomida foi lançada no mercado alemão como Contergan. A campanha de marketing foi agressiva e brilhante. A Grünenthal não apresentou a talidomida como apenas mais um sedativo. Posicionou-a como o sedativo definitivo, o remédio da família moderna. Os anúncios mostravam crianças brincando com o frasco, enfatizando sua segurança absoluta. Contergan é completamente atóxico e completamente seguro, proclamavam os materiais promocionais. Médicos eram bombardeados com amostras grátis e literatura que minimizava qualquer possível efeito colateral. Mas havia um alvo de mercado ainda mais lucrativo: mulheres grávidas. As gestantes da década de 1950 sofriam com enjoos matinais intensos e os médicos tinham poucas opções seguras para oferecer. A Grünenthal percebeu a oportunidade e começou a promover o Contergan especificamente para este grupo. Totalmente seguro para gestantes e seus bebês, garantiam aos médicos. Era uma mentira que custaria milhares de vidas. O sucesso foi imediato e avassalador. Em poucos meses, o Contergan se tornou o sedativo mais vendido na Alemanha. A Grünenthal expandiu rapidamente para outros mercados, licenciando a talidomida para empresas em todo o mundo. No Reino Unido, era vendida como Distaval pela Distillers Company. No Canadá, como Kevadon. No Brasil, como Sedalis. Em Portugal, Softenon. Cada país, um novo nome, mas a mesma droga devastadora. A popularidade explodiu porque a talidomida realmente funcionava como sedativo e funcionava bem. As pessoas dormiam profundamente, sem a sensação de ressaca que os barbitúricos causavam. Médicos prescreviam liberalmente, farmácias vendiam sem receita em muitos países. Era a era dourada da indústria farmacêutica desregulamentada, onde a palavra da empresa sobre a segurança de um produto era praticamente suficiente. Mas sinais de problema começaram a aparecer já em 1959. Médicos na Alemanha relataram casos de neuropatia periférica, uma condição onde os nervos das extremidades são danificados, causando formigamento, dormência e dor. Alguns pacientes que tomavam Contergan regularmente perdiam a sensibilidade nos dedos ou desenvolviam dificuldade para caminhar. A Grünenthal minimizou esses relatos, atribuindo-os a outras causas ou sugerindo que eram casos isolados. Dr. Ralph Voss, um médico em Düsseldorf, tratou diversos pacientes com neuropatia severa, todos usuários de Contergan. Ele alertou a Grünenthal em 1960, enviando relatórios detalhados. A resposta da empresa foi enviar representantes para conversar com Voss, questionando suas conclusões e insinuando que ele estava prejudicando injustamente um medicamento benéfico. Voss recuou sob pressão,
Mas suas preocupações eram válidas. A talidomida estava danificando nervos adultos. O que estaria fazendo com os nervos em formação de fetos? Enquanto isso, nos berçários alemães, o impossível estava acontecendo. Focomelia, aquela deformidade raríssima, começava a aparecer com frequência alarmante. Mas ninguém conectava os pontos ainda. Os casos eram dispersos geograficamente, e a comunidade médica não tinha sistemas de vigilância centralizados para identificar padrões. Cada hospital via apenas seus próprios casos, assumindo coincidências terríveis. A tragédia se expandia silenciosamente, mês após mês, bebê após bebê. O Dr. Widukind Lenz não conseguia dormir. Era dezembro de 1961, e as imagens dos bebês deformados assombravam suas noites. Naquela semana, mais 3 casos de focomelia haviam chegado ao seu hospital em Hamburgo. 3 em uma semana. Uma condição que deveria ocorrer uma vez a cada milhões de nascimentos estava acontecendo diariamente. Algo estava envenenando os bebês no útero e ele precisava descobrir o que antes que mais crianças nascessem condenadas. Lenz não estava sozinho em sua busca. Do outro lado do mundo, na Austrália, o Dr. William McBride também enfrentava o mesmo pesadelo. McBride era obstetra no Crown Street Women's Hospital em Sydney, um dos maiores hospitais maternidade do país. Em 1961, começou a notar um padrão perturbador. Várias pacientes suas estavam dando à luz bebês com as mesmas malformações características: braços curtos ou ausentes, pernas deformadas, orelhas malformadas, defeitos cardíacos internos. McBride era um médico meticuloso. Começou a revisar seus registros obstétricos, procurando qualquer denominador comum, e encontrou. Todas as mães haviam tomado Distaval durante o primeiro trimestre da gravidez. Distaval era o nome comercial da talidomida na Austrália, fabricada sob licença pela Distillers Company. McBride escreveu à empresa em maio de 1961, alertando sobre suas descobertas. A resposta foi educada, mas evasiva. Pediam mais evidências, mais tempo, mais estudos. Enquanto McBride batalhava na Austrália e Lenz investigava na Alemanha, uma terceira figura entrava na história. No Hospital de Obstetrícia da Universidade de Hamburgo, a parteira Schwester, irmã, Hilde Struckmeier, mantinha registros detalhados de cada nascimento. Ela notou algo que os médicos focados em casos individuais poderiam perder. As mães dos bebês deformados vinham de todas as classes sociais e regiões diferentes, mas todas tinham algo em comum: relatavam ter tomado Contergan para enjoos durante a gravidez. Struckmeier levou suas observações ao Dr. Lenz, que imediatamente reconheceu o valor da conexão. Ele intensificou suas entrevistas com as mães, fazendo perguntas cada vez mais específicas. Em cada caso confirmado de focomelia, encontrava o uso de talidomida no período crítico, entre 34 e 50 dias após a concepção, exatamente quando os membros do feto estão se formando. A correlação era estatisticamente impossível de ser coincidência. Em 15 de novembro de 1961, Lenz ligou para a Chemie Grünenthal. Falou diretamente com Heinrich Müchter, o diretor de pesquisa. Tenho evidências de que seu medicamento está causando malformações congênitas graves, disse Lenz. Vocês precisam retirar o Contergan do mercado imediatamente. A resposta de Müchter foi fria e calculada. Isso é impossível. Nossos testes mostram que a talidomida é completamente segura. O senhor deve estar enganado. Mas Lenz não estava enganado. Ele compilou dados de 20 casos documentados onde a correlação era inegável. Em 16 de novembro, apresentou suas descobertas em uma reunião fechada de médicos em Düsseldorf. A sala ficou em silêncio chocado. Se Lenz estivesse correto, estavam diante do maior desastre médico e iatrogênico causado por tratamento médico da história moderna. A notícia vazou para a imprensa. Em 25 de novembro de 1961, o jornal alemão Welt am Sonntag publicou a manchete: remédio contra a insônia suspeito de causar malformações. A Grünenthal reagiu furiosamente, emitindo comunicados negando categoricamente qualquer ligação e ameaçando processar por difamação.
Mas o dano estava feito. Pais em pânico pararam de dar Contergan para suas esposas, médicos hesitaram em prescrever. Sob pressão pública insustentável, a Grünenthal finalmente retirou o Contergan do mercado alemão em 27 de novembro de 1961. A empresa ainda insistia que fazia isso voluntariamente e por precaução, não por admissão de culpa, mas o reconhecimento implícito era claro. Outros países começaram a seguir o exemplo. O Reino Unido retirou o Distaval em dezembro. O Canadá, Austrália, diversos países europeus fizeram o mesmo nas semanas seguintes. Mas em muitos lugares, especialmente em países em desenvolvimento, a talidomida continuou sendo vendida por meses ou até anos. No Brasil, o Cialis permaneceu disponível até 1965, no Japão, até 1962. Cada dia de atraso significava mais bebês expostos, mais tragédias em gestação. A máquina burocrática se movia lentamente enquanto mães continuavam tomando aquelas pílulas fatais, sem saber que carregavam veneno disfarçado de remédio. A contagem começou então. Quantos bebês foram afetados? Os números iniciais eram aterrorizantes. Só na Alemanha Ocidental, mais de 5.000 casos confirmados de bebês com malformações causadas pela talidomida e estimativas sugeriam que o número real poderia ser o dobro. Muitos bebês nasciam mortos ou morriam logo após o parto sem diagnóstico documentado. No Reino Unido, cerca de 2.000 casos. No Japão, mais de 1.000. Canadá, Austrália, Brasil, Suécia, Portugal. Cada país contabilizava suas vítimas. Globalmente, estimou-se que entre 10.000 e 20.000 bebês nasceram com síndrome da talidomida. Mas havia outra estatística ainda mais sombria. Para cada bebê que nasceu com deformidades, estimava-se que 2 ou 3 haviam morrido no útero ou logo após o nascimento. O número total de mortes fetais e neonatais causadas pela talidomida poderia chegar a 100.000. As malformações variavam em severidade, mas seguiam padrões reconhecíveis. Nos casos mais graves, os bebês nasciam sem braços e pernas, apenas com pequenas protuberâncias. Outros tinham um lado do corpo afetado e o outro normal. Muitos sofriam de defeitos internos, corações malformados, sistemas digestivos incompletos, problemas renais. Os que sobreviviam enfrentariam uma vida de cirurgias, próteses, fisioterapia intensiva e barreiras sociais imensas em uma época onde acessibilidade e inclusão eram conceitos praticamente inexistentes. Enquanto a Europa e outros continentes enfrentavam a devastação da talidomida, os Estados Unidos permaneciam notavelmente poupados. Não por sorte, mas graças à obstinação de uma mulher, Dra. Frances Oldham Kelsey. Sua história é um testemunho de como a integridade científica de um único indivíduo pode salvar milhares de vidas. Frances Kelsey nasceu em 1914 na ilha de Vancouver, Canadá. Brilhante desde jovem, formou-se em farmacologia e medicina, obtendo PhD e título de médica. Em 1960, com 46 anos, começou seu novo emprego na Food and Drug Administration, FDA, a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos. Era apenas seu segundo mês no cargo quando recebeu sua primeira tarefa importante, analisar o pedido de aprovação de um novo sedativo chamado Kevadon, o nome americano para a talidomida. A empresa solicitante era a William S. Merrell Company, de Cincinnati, que havia licenciado os direitos da talidomida para o mercado americano. O pedido parecia rotineiro. A droga já estava aprovada e sendo vendida em dezenas de países. A Merrell apresentou estudos clínicos, relatórios de segurança e cartas de médicos europeus elogiando o medicamento. Esperavam aprovação rápida, questão de semanas, talvez dias. Mas Kelsey não era uma revisora apressada. Ela leu cada página da aplicação meticulosamente. E algo a incomodava profundamente. Os estudos clínicos eram vagos, mal documentados, careciam de controles adequados. Os dados sobre absorção e metabolismo da droga eram insuficientes. Mais importante, não havia estudos adequados sobre o uso durante a gravidez, apesar da Merrell planejar comercializar o Kevadon especificamente para enjoos matinais. Em 10 de novembro de 1960,
Apenas 6 semanas após receber o pedido, Kelsey enviou sua primeira carta de recusa. Aplicação incompleta, dados insuficientes sobre segurança. A Merrill ficou chocada. Como assim? A droga estava sendo usada por milhões na Europa sem problemas. Certamente a doutora Kelsey estava sendo excessivamente cautelosa, burocrática demais. A pressão começou. Representantes da Merrill ligavam constantemente para Kelsey, visitavam seu escritório, argumentavam que ela estava atrasando injustificadamente um medicamento benéfico. Enviavam cartas ao seu supervisor questionando sua competência. Um executivo chegou a dizer que ela estava sendo obstruidora e não entendia como o negócio farmacêutico funcionava. Kelsey não se moveu. Em fevereiro de 1961, Kelsey encontrou uma razão adicional para a preocupação. Leu um artigo no British Medical Journal sobre casos de neuropatia periférica em pacientes que usavam talidomida. Se a droga estava danificando nervos periféricos em adultos, o que poderia fazer ao sistema nervoso em desenvolvimento de um feto? Ela solicitou estudos adicionais sobre teratogenicidade, capacidade de causar malformações congênitas. A Merrill respondeu que tais estudos eram desnecessários e não eram exigidos por regulamentação. Tecnicamente, a Merrill tinha razão. Em 1960, a FDA não exigia testes de teratogenicidade para a aprovação de medicamentos. As regulamentações eram surpreendentemente frouxas, legado de uma era mais confiante e menos vigilante. Mas Kelsey insistiu. Ela tinha um pressentimento, aquela intuição científica que separa revisores competentes dos verdadeiramente excepcionais. E ela estava disposta a arriscar sua carreira recém-iniciada na FDA por esse pressentimento. A Merrill tentou contorná-la. Em uma estratégia controversa, a empresa distribuiu milhões de comprimidos de Kevadon para mais de 1.200 médicos americanos como amostras clínicas, enquanto o processo de aprovação estava pendente. Tecnicamente legal, mas eticamente duvidoso. Esses médicos prescreveram o medicamento para cerca de 20.000 pacientes, incluindo centenas de mulheres grávidas. A Merrill esperava criar uma base de dados de experiência clínica americana para pressionar a aprovação. Mas então veio novembro de 1961. As notícias da Alemanha explodiram. A conexão entre talidomida e as malformações horríveis foi exposta. De repente, a obstinação de Kelsey não parecia tão obstinada assim. Parecia visionária, heróica. Se ela tivesse cedido à pressão, se tivesse aprovado o Kevadon em qualquer um dos momentos em que foi pressionada a fazê-lo, milhares de bebês americanos teriam nascido com as mesmas deformidades devastadoras que afligiam crianças europeias. A FDA imediatamente ordenou o recolhimento de todas as amostras distribuídas pela Merrill. Mas o estrago parcial já estava feito. Das mulheres grávidas que receberam amostras de Kevadon, 17 deram à luz bebês com síndrome da talidomida. 17 tragédias americanas, mas poderiam ter sido dezenas de milhares se o medicamento tivesse sido aprovado e comercializado amplamente. Em agosto de 1962, o Washington Post publicou uma matéria de capa sobre Frances Kelsey, intitulada Heroína da FDA impede tragédia. A história se espalhou nacionalmente. Kelsey se tornou uma heroína improvável. Uma cientista tranquila e meticulosa, agora celebrada como a mulher que salvou bebês americanos. Em 7 de agosto de 1962, o presidente John F. Kennedy concedeu a ela o President's Award for Distinguished Federal Civilian Service, a mais alta honra para servidores civis. Na cerimônia, Kennedy elogiou sua julgamento excepcional na avaliação de evidências científicas, mas Kelsey, caracteristicamente modesta, desviou os elogios. Eu apenas fiz meu trabalho, disse ela em entrevistas posteriores. Apliquei os padrões científicos que qualquer revisor cuidadoso deveria aplicar. Essa humildade escondia a verdade mais profunda. Muitos outros revisores, sob a mesma pressão, teriam cedido. Ela não cedeu. O caso da talidomida e o papel de Kelsey catalisaram mudanças legislativas dramáticas.
Em outubro de 1962, apenas meses após as revelações sobre a talidomida, o Congresso americano aprovou a emenda Kefauver-Harris à Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. Foi a reforma mais significativa da regulamentação farmacêutica desde 1938. As novas regras eram revolucionárias. Fabricantes de medicamentos agora precisavam provar não apenas segurança, mas também eficácia antes da aprovação. Estudos clínicos tinham que seguir protocolos rigorosos com controles adequados. Mais crucial, medicamentos precisavam ser testados especificamente para uso durante gravidez antes de serem prescritos para gestantes. A FDA ganhou poder para retirar medicamentos do mercado rapidamente, se problemas de segurança emergissem, e o consentimento informado dos pacientes em testes clínicos se tornou obrigatório. Essas mudanças transformaram fundamentalmente a indústria farmacêutica americana e estabeleceram o padrão ouro global para a regulamentação de medicamentos. Outros países rapidamente adotaram regulamentações similares. A União Europeia, países da Commonwealth, o Japão, o Brasil, todos reformaram seus sistemas regulatórios à luz do desastre da talidomida. A tragédia da talidomida não terminou com a retirada do medicamento do mercado. Para as famílias afetadas, era apenas o começo de uma jornada longa e dolorosa. Mas dessa dor nasceria não apenas mudanças legislativas, mas também um movimento global por justiça, responsabilidade corporativa e, surpreendentemente, uma segunda chance para a própria talidomida. Voltemos a Sherry Finkbein, a apresentadora de Fênix, que abriu este relato. Quando descobriu que havia tomado talidomida durante a gravidez, Sherry enfrentou uma escolha agonizante. Seu médico recomendou aborto terapêutico, dada a alta probabilidade de malformações graves. O hospital local inicialmente aprovou o procedimento, mas quando a história vazou para a imprensa, o hospital cancelou por medo de repercussões legais. O aborto era ilegal no Arizona, exceto para salvar a vida da mãe. Sherry se tornou manchete nacional. Seu caso dividiu a América. Ela recebeu milhares de cartas, algumas de apoio comovente, outras com ameaças de morte, chamando-a de assassina. A Igreja Católica a condenou publicamente. Impossibilitada de realizar o procedimento nos Estados Unidos, Sherry viajou para a Suécia, onde o aborto era legal em casos de malformação fetal. Lá, em agosto de 1962, interrompeu a gravidez. O feto, conforme confirmado pelos médicos suecos, tinha malformações severas incompatíveis com sobrevivência prolongada. O caso Finkbein foi um dos primeiros a trazer o debate sobre direitos reprodutivos ao centro da consciência pública americana, plantando sementes que culminariam uma década depois, na decisão Roe v. Wade de 1973. A talidomida, inadvertidamente, não apenas mudou leis sobre medicamentos, mas também influenciou profundamente discussões sobre a autonomia reprodutiva feminina. Enquanto isso, na Europa, as famílias das crianças afetadas buscavam justiça. Na Alemanha, processos criminais foram abertos contra executivos da Chemie Grünenthal. Em 1968, começou o que seria o maior julgamento criminal da história alemã do pós-guerra. 9 diretores e funcionários da empresa enfrentaram acusações de lesão corporal negligente e morte negligente. O julgamento durou 2 anos e meio. Centenas de testemunhas desfilaram pelo tribunal. Famílias trouxeram seus filhos mutilados para que os juízes vissem pessoalmente as consequências. Médicos especialistas explicaram detalhadamente como a talidomida destruía o desenvolvimento fetal. Documentos internos da Grünenthal revelaram que a empresa ignorou sinais de alarme precoces e suprimiu evidências de problemas. Mas em dezembro de 1970, o julgamento terminou sem veredicto. A Grünenthal negociou um acordo financeiro. Pagaria 100 milhões de marcos alemães, cerca de 28 milhões de dólares da época, para um fundo de compensação para as vítimas, em troca do encerramento do processo criminal. Nenhum executivo foi preso. Nenhum foi formalmente declarado culpado. Para muitas famílias, foi uma justiça incompleta,
mas era melhor do que anos adicionais de litígio sem garantia de resultado. No Reino Unido, o caminho foi diferente. As famílias processaram civilmente a Distillers Company. Após batalha legal prolongada e campanha pública liderada pelo jornal Sunday Times, a Distillers concordou em 1973 com um acordo de 20 milhões de libras. Outros países estabeleceram seus próprios mecanismos de compensação, cada um com diferentes níveis de sucesso e adequação. Mas dinheiro não poderia devolver braços ou pernas. As crianças da talidomida, agora adultas, enfrentavam desafios imensos em um mundo não projetado para suas necessidades. Muitas necessitaram dezenas de cirurgias ao longo da vida. Próteses rudimentares eram desconfortáveis e limitadas. Barreiras arquitetônicas estavam por toda parte. Discriminação no emprego era comum. Relacionamentos românticos eram complicados pelo estigma social. No entanto, muitos sobreviventes da talidomida demonstraram resiliência extraordinária. Tornaram-se advogados, artistas, músicos, professores, ativistas. Alguns, como o britânico Matt Fraser, ator e escritor nascido sem braços, transformaram suas experiências em arte poderosa, que desafia percepções sobre deficiência. Outros, como o alemão Thomas Quasthoff, se tornaram cantores de ópera mundialmente celebrados, provando que limitações físicas não definem potencial humano. A comunidade de sobreviventes da talidomida também se tornou força importante no movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. Sua visibilidade e advocacia contribuíram para leis de acessibilidade, educação inclusiva e proteções contra discriminação que beneficiaram milhões além deles mesmos. E então, em uma das reviravoltas mais surpreendentes da história médica, a talidomida voltou. Nos anos 1990, pesquisadores descobriram que a talidomida tinha propriedades terapêuticas únicas contra certos tipos de câncer e doenças autoimunes. Em 1998, a FDA aprovou a talidomida para tratamento de eritema nodoso rancênico, complicação da hanseníase. Posteriormente, foi aprovada para mieloma múltiplo, um câncer do sangue, mas dessa vez com salvaguardas extraordinárias. O programa de distribuição da talidomida nos Estados Unidos, chamado STEPS, System for Thalidomide Education and Prescribing Safety, é um dos mais rigorosos já criados. Mulheres em idade fértil devem usar 2 métodos contraceptivos simultaneamente, fazer testes de gravidez frequentes e assinar acordos detalhados confirmando que entendem os riscos. Médicos e farmacêuticos requerem treinamento especializado para prescrever ou dispensar. Cada comprimido é rastreado meticulosamente. O retorno controlado da talidomida representa um reconhecimento maduro de que substâncias poderosas podem ser tanto veneno quanto remédio, dependendo de como são usadas. Mas também serve como lembrete perpétuo de que vigilância constante é o preço da segurança médica. Hoje, mais de 60 anos após a tragédia, o legado da talidomida perdura de múltiplas formas. As agências reguladoras globais mantêm padrões rigorosos de teste e aprovação de medicamentos que descendem diretamente das reformas pós-talidomida. O princípio da farmacovigilância, monitoramento contínuo de medicamentos após aprovação para detectar problemas raros ou de longo prazo, é prática padrão. Francis Kelsey continuou trabalhando na FDA até 2005, aposentando-se aos 90 anos após 45 anos de serviço. Faleceu em 2015, aos 101 anos, deixando legado de integridade científica que inspirou gerações de reguladores. Sua história é ensinada em escolas de medicina e farmácia como exemplo de coragem profissional. As crianças da talidomida agora são idosos, muitos na casa dos 60 anos. Enfrentam desafios únicos do envelhecimento, com corpos já estressados por décadas de compensação física. Organizações de sobreviventes continuam lutando por suporte médico adequado e reconhecimento contínuo de suas necessidades. Em 2012, 50 anos após a tragédia, a Grünenthal finalmente emitiu um pedido formal de desculpas. Harold Stock, CEO da empresa,
inaugurou uma estátua memorial em sua sede retratando uma criança com focomelia. Pedimos perdão por não termos alcançado as expectativas colocadas sobre nós então, disse Stock. Para alguns sobreviventes, as desculpas chegaram tarde demais. Para outros representaram um fechamento importante, mesmo que incompleto. A história da talidomida é sobre falha sistêmica, ganância corporativa e consequências devastadoras de negligência. Mas também é sobre heroísmo tranquilo, resiliência humana e a capacidade de sociedades aprenderem com erros terríveis. É sobre como um remédio que virou veneno acabou salvando incontáveis vidas futuras, através das leis que sua tragédia inspirou. O frasco de Contergan agora repousa em museus médicos ao redor do mundo, não como curiosidade, mas como memorial. Um lembrete de que cada regulamentação de segurança, cada protocolo clínico rigoroso, cada revisão cuidadosa de medicamento tem uma razão de existir. Por trás da burocracia que às vezes parece excessiva, há bebês que não nasceram deformados, vidas que não foram destruídas, tragédias que foram prevenidas. Essa é a verdadeira herança da talidomida. A compreensão de que a medicina moderna não é apenas sobre curar, mas sobre, primeiro, não causar dano, e que esse princípio antigo requer vigilância moderna constante para ser mantido.